Olá, seja bem-vindo ao canal Tutoriais Simples. Me chamo Nilson Rodrigo e nessa aula veremos o sistema de departamento pessoal do programa Alterdata DP. Na sequência, veremos o cadastro da empresa, parâmetros tributários, cadastro de responsável, tabelas complementares, cadastro do funcionário, histórico funcional e cálculo da folha de pagamento. Para o vídeo não ficar muito extenso, eu vou dividir ele em duas partes, tá? Onde na segunda parte nós veremos a continuação dessa parte de cálculos. Também veremos obrigações acessórias, impostos e outras funcionalidades do sistema. Vale comentar que esse programa da Alterdata está disponível para você fazer ali um teste, tá? Basta você acessar o site lá da Alterdata e baixar a versão Pack Student. É uma versão limitada por mês, mas por ela você consegue estar conhecendo um pouco mais sobre a ferramenta, beleza? Importante também lembrar de você deixar o seu like no vídeo e compartilhar e também se inscrever no meu canal. Ative também o sininho de notificações, isso irá ajudar para que eu continue fazendo novos conteúdos aqui no meu canal, beleza? Bom, já com o sistema aberto, tá? Ele traz aqui todos os programas que no caso da Alterdata são vários programas que são comercializados, tá? E o programa principal do Alterdata é esse WPHD, que na verdade ele é como se fosse um gerenciador dos sistemas, né? Também é como se fosse o coração do sistema da Alterdata, ok? Então, a partir dele você consegue acessar os outros sistemas, também consegue fazer o cadastramento de tabelas, tá? Onde eu vou mostrar para vocês aqui como fazer o cadastramento da empresa. Também consegue fazer o backup, integrações com o NFStock, o programa e-contador, e acessar também outros conteúdos aqui de configurações gerais do sistema. Bom, antes da gente acessar propriamente o programa Departamento Pessoal, é preciso cadastrar a empresa no sistema. E nessa opção aqui, a gente tem a opção de fazer o cadastramento da empresa. Eu até já cheguei a cadastrar um modelo, que eu vou estar usando como exemplo aqui com vocês. Eu fiz o cadastramento de uma empresa com atividade econômica ali voltada para condomínios prediais, tá? Bom, e aqui basicamente você vai informar os dados cadastrais, né? Nome, o nome do CNPJ, atividade econômica, endereço, e-mail. Nessa aba complementar aqui já vem um pouco mais de informação, tá? Que ele vai levar tanto lá para o sistema da folha de pagamento, a parte de contabilidade, a escrituração fiscal. Ele vai precisar de algumas dessas informações aqui, então é importante você estar preenchendo, tá? No caso da folha de pagamento, basicamente o que ele vai estar precisando ser preenchido é o início da atividade da empresa, a parte da inscrição estadual, se for o caso, no caso de um condomínio, ele é isento, né, dessa inscrição aqui, natureza jurídica, o KNAI preponderante, no caso o KNAI principal da empresa, ok? E aí, caso você tenha alguma dúvida, você consegue aqui pesquisar. O próprio sistema já tem essa relação aqui, essa lista, tá, de KNAI, de natureza jurídica, enfim, para facilitar a sua pesquisa, ok? Mas é importante você confirmar aí também com os meios de estudo que você tem aí, os sites de pesquisa que você utiliza. Bom, na parte de baixo você informa no sistema qual o tipo de cálculo do imposto de renda que esse CNPJ realiza. Nesse caso aqui, ela é uma empresa que ela é isenta da declaração do imposto de renda, tá? Mas poderia ser Simples Nacional, lucro real, enfim, isso aqui é você que vai definir na hora de cadastrar a empresa. E essa informação ela serve como filtro dentro do sistema, até para você depois saber organizar, né, como que você vai estar tratando cada empresa. Tem essa aba aqui, observações, é um bloco de notas, onde você pode registrar informações, tá? Pode também colocar aqui a logomarca da empresa. Tem algumas informações adicionais que você pode estar preenchendo aqui, tanto para a contabilidade, a parte dos PEDs ECD e também do MANAD. Você pode estar preenchendo caso você tenha essa necessidade de estar gerando essas informações no sistema, beleza? Então, feito isso, você vai gravar. Além do cadastro da empresa, você precisa também ter o vínculo do sócio responsável por esse CNPJ. Então, eu também cadastrei aqui o modelo, está mostrando para vocês. O cadastro aqui é bem básico, tá? São os dados ali cadastrais da responsável, ok? E depois que você faz esse cadastro,
novamente você precisa voltar no cadastro da empresa e fazer a vinculação do sócio ao cadastro da empresa. Então você tem aqui a opção, tem essa opçãozinha aqui, ó, com o símbolozinho de duas mãozinhas se cumprimentando, e também tem aqui a opção sócios, tá? Então basta você clicar nessa opção e aqui você consegue estar vinculando esse sócio à empresa. Para declarações como a DIF, o SCD, o SPED, enfim, a própria as declarações tributárias que você tem na empresa, você tem que ter ali a informação do responsável pelo CNPJ, tá? Então aqui dentro, além de você estar vinculando o sócio à empresa, você vai marcar essa opção, tem que ter um sócio responsável pelo CNPJ, ok? E aqui embaixo você também tem a opção de estar preenchendo o valor do percentual do capital, com relação à cota de cada sócio dentro da empresa, o valor total do capital, se ele vai refazer retirada de prolabore, né, você aqui pode vincular o indexador e colocar a quantidade de prolabores, por exemplo, que ele faria retirada mensalmente, até para controle lá da contabilidade. Aqui embaixo você pode informar o código de retenção do imposto de renda, para que seja declarado, e também pelo sistema tem a opção de emitir ali as DARFs, né, para pagamento desses encargos. Ok, aqui embaixo o CNPJ ou o CBO da atividade dele. E é isso, tá? Então basicamente a informação aqui você vai vincular. Também tem a opção de você informar a demissão do sócio, caso ele seja desligado, né? Ou enfim, caso ele saia da sociedade, você tem a opção de fazer aqui o desligamento dele. Nesse caso aqui, eu estou usando como exemplo, como eu falei, um condomínio. Então, nessa ideia aí, o Alfonso seria quem? Ele seria o síndico responsável pelo condomínio. Então, o síndico ele tem ali existe uma eleição, né, dentro do condomínio através das assembleias, no qual ele vai ser eleito ali com um mandato de 2, 3 anos, enfim, ser determinado pelo estatuto ali do condomínio. Então é comum que seja alterado o responsável do condomínio, né? Feito isso, após ali, a eleição é feita a alteração lá no cartório, depois a alteração na DBE, na Receita Federal, e aí, nesse caso, ele poderia continuar, no caso, se ele fosse continuar, você não precisaria estar colocando ali os desligamentos dele e cadastrando novamente, você poderia deixar aberto, ou você poderia estar desligando ele e cadastrando, por exemplo, o novo síndico, né, do condomínio. Essa informação ela vai ser cruzada quando for feito qualquer declaração usando o certificado digital da empresa. Então, se tiver vinculado aqui o sócio, que não é o sócio ativo lá na Receita Federal, quando você for enviar qualquer declaração do sistema, seja do social, seja alguma declaração de imposto que precise dessa informação, vai dar divergência e você não vai conseguir estar transmitindo. Então é importante esse vínculo aqui do sócio responsável, né, tá bem atualizado, ok? Bom, além dessas tabelas aqui, importantes também, algumas tabelas que você vai estar usando, que são alimentadas dentro desse sistema aqui do PHD, você tem aqui a tabela de imposto de renda, que ela é atualizada pelo próprio sistema da Alterdata. Você vê que aqui ela já está com a competência 2023, que geralmente ele também já vem cadastrado com as competências dos anos anteriores, como vocês podem ver, então ele já tem atualizado para trás também essas tabelas, tá? Claro que é bom você sempre conferir, né? Até porque para que o valor não saia do imposto, não seja calculado de forma errônea, você tem também a opção de entrar aqui e conferir. Mas a ideia é que o sistema traga já essas tabelas atualizadas até para facilitar, né? Para vocês aí. Tem também aqui a tabela de indexadores. No caso do departamento pessoal, você vai usar a tabela do salário mínimo para calcular algum evento, como exemplo, um evento de insalubridade, um evento, uma gratificação que seja como base algum percentual sobre o salário mínimo nacional, né? Tem também a taxa Selic para você calcular algum imposto em atraso, né? Caso precise usar essa tabela aqui para fazer o cálculo. Então, todas elas são atualizadas também automaticamente, tá? Basta você clicar aqui na opção cotações, que ele vai trazer aqui, né, essa atualização. Você vê que aqui ele está atualizado a 2022, o salário mínimo, e já atualizou até 2023 com um novo salário, vai ser atualizado agora a partir de janeiro.
E você também pode criar outros indexadores caso precise, tá? Você tem a opção também de estar alimentando essa tabelinha aí. Mas essas que são importantes para lá para o folha de pagamento, elas já são atualizadas automaticamente. Beleza? Bom, então na parte do PHD seria basicamente isso, tá? Agora a gente vai acessar aqui o sistema de departamento pessoal. Vale lembrar que vários sistemas aqui são integrados, né? Então, no departamento pessoal você tem a integração da contabilidade, você tem a integração do sistema de recursos humanos, do sistema de ponto eletrônico, CRM, tarefas, enfim. São vários sistemas que acabam sendo integrados, né? E eles se comunicam, né? Através de transações ali que vão tá sendo enviadas de um sistema para o outro, tá? No caso da folha de pagamento, se usa muito o sistema de ponto eletrônico para fazer ali o lançamento dos apontamentos mensais, né? Em vez de você ter que entrar mensalmente e ficar lançando cada hora extra de cada funcionário, né? Você tem ali um sistema que já tem esse tratamento e mensalmente ele já lança automaticamente na folha, né? Essa quantidade de minutos, de horas, faltas, horas extras, enfim, sobre aviso, enfim, tudo que tem de apontamento ele vai automaticamente lançar na folha de pagamento. Então você tem integrações que vão facilitar ainda mais na hora que você for fazer lá a folha de pagamento, ok? Vou abrir aqui o sistema. Então, sempre que você for abrir o sistema, ele já vai te dar algum aviso ali, caso tenha tido alguma atualização ou alguma novidade, ele vai trazer aqui para você esses avisos, né? Logo assim que você acessar o sistema. Ok. Bom, então, aqui no sistema você tem as abas de cadastro, como empresa, funcionário. Tem também a aba de tabelas, que é uma aba que você vai usar bastante, né, no sistema, que são as tabelas complementares, tá? Vamos começar aqui pelo cadastro da empresa. Eu não vinculei a empresa ainda, até para poder mostrar para vocês como seria o cadastro, tá? Basicamente, você vai puxar todo aquele histórico que tem lá no cadastro do PHD para dentro da folha de pagamento. E aí você vai colocar aqui as informações, por exemplo, qual seria o código de integração dele lá com a contabilidade, né? A folha de pagamento puxa o código cadastrado no PHD. Ele já puxa o código automático. Na contabilidade, você tem a opção de cadastrar um código novo. Mesmo com um código, por exemplo, aqui 01, na contabilidade você poderia cadastrar a empresa na contabilidade com o código 02. Então aqui serviria para você fazer esse apontamento, né? Dizer que na folha de pagamento é um código, no sistema de departamento pessoal é um código, e lá na contabilidade existe outro código para que seja feita essa integração, tá? Aqui embaixo você tem alguns campos para serem preenchidos. Essa parte aqui de histórico, lotação, código de terceiros, isso aqui a gente chama de histórico tributário do sistema, onde você vai colocar os principais parâmetros ali para os impostos, as declarações que vai ter no departamento pessoal. A primeira delas que você vai preencher é essa data inicial aqui em cima. O que seria essa data inicial? Seria a data de quando você vai começar a usar o sistema da Alterdata para fazer qualquer declaração de imposto ou pagamento de qualquer imposto ali. Então vamos supor, essa empresa aqui ela é do ano de 2014 e o sistema foi adquirido em 2020. Então eu vou colocar aqui que em 2020 a gente iniciou o período de configurações dessa empresa no Alterdata. Claro que se você, por exemplo, fosse fazer algum cálculo retroativo, né, fosse fazer alguma declaração retroativa, teria que ter esse histórico para trás também, né?
Mas vamos pensar num cenário que daqui de 2020 para frente você fosse usar somente a Alterdata e não precisasse estar retransmitindo nenhuma informação para trás, ok? Aqui você vai colocar caso o porte da empresa, né? No caso do condomínio, você pode estar marcando aqui pequeno porte. Aqui você vai marcar se é uma empresa construtora, se é optante pelo simples, ou se tem alguma, se essa empresa ela possui alguma liminar, tá? No caso aqui, ela não é nenhuma dessas opções, tá? E a opção simples nacional, caso você marque ela, você não precisa preencher aqui embaixo algumas outras informações, como código de terceiros, convênio, até porque a empresa vai ser isenta, né, essas informações, tá? Isenta pagamento de imposto sobre terceiros, convênio, RAT, exceto se for aí, se ela tiver o benefício do simples, mas estiver dentro de algum anexo que está pagando sobre algum percentual específico, mas no geral ele não vai exigir que você preencha essa informação, ok? No caso do condomínio, o código que se usa para FPAS seria o 566. O próprio sistema já tem atualizado aqui os percentuais do FPAS, terceiros, entre outras informações, até para poder ajudar, né, no cadastramento. Você vê que aqui você só vai um percentual e nessa tabela aqui ele traz, né, de como que o sistema vai calcular quando você for, por exemplo, gerar ali a sua CFIP, quando for declarar a sua CFIP, ou quando você for transmitir ali a sua DCTF Web para pagamento ali do INSS. Então aqui você já tem essas informações cadastradas no sistema, até para você também fazer um paralelo, né? Depois que você gera a folha de pagamento, o sistema tem relatórios sintéticos e analíticos para você fazer essa confirmação de fato se o que você está gerando no sistema vai bater depois com o imposto que você emitiu lá na Receita Federal. Então serve para você também ter essa confirmação, né? Fazer essa análise aí do que você de fato está fazendo no sistema. Código de terceiros aqui seria o 099. Convênio aqui não precisa, ok? O KNAI da empresa seria tinha anotado aqui, é o 811-2500. Deixa eu abrir aqui para confirmar. Condomínios prediais. E aqui no canto direito ele coloca a alíquota também, essa aqui é a alíquota RAT, tá? Até para facilitar também. Ele não preenche aqui, mas ele diz qual seria a alíquota recomendada. A alíquota FAP, então esse fator acidentário previdenciário, você pode estar fazendo a consulta lá no site da DataPrev, tá? Normalmente, até para poder preencher a informação precisa, mas eu vou colocar aqui já que eu já pesquisei anteriormente, seria 1%. Classificação tributária, essa classificação aqui seria para a declaração ali do E-Social, né? Então, através daqui que ele vai também fazer a apuração dos impostos, os impostos da empresa, tanto patronal quanto os impostos ali dos empregados. Então, eu vou colocar aqui empresas jurídicas em geral, que seria esse caso aqui. Código do recolhimento da GPS. Aqui seria 2100. Aqui embaixo você tem a informação de colocar, a opção de colocar informações bancárias, né? Caso você use a integração com um sistema que a gente tem chamado Bankfolha, né? Para você emitir ali arquivos de remessa para pagamento no banco, em lote, né? Dos empregados, ou enfim, pagamentos diversos que você pode ter. Então você vincularia aqui os dados bancários da empresa e no cadastramento dos colaboradores, você poderia também estar vinculando ali o banco, a agência, a conta, para poder você usar esse sistema e gerar esses arquivos. E-mail que você vai utilizar para emissão de relatórios, avisos, notificações. Então você pode colocar aqui o e-mail da empresa ou do responsável que vai estar sendo ali o responsável pelo sistema. Ok? E tem essa opção aqui também, lotação. Essa aqui seria a lotação tributária, também uma nova informação exigida ali pelo E-Social. Então, basicamente, não tem nada cadastrado aqui, tá? Então, nesse caso, um macetezinho aqui é você botar o primeiro código vazio, né? Vou botar aqui no caso o código 1, e
e vou dar um Enter. Ele vai me dar a opção de cadastrar uma nova. Em vez de eu ter que sair daqui e entrar em um outro cadastro para cadastrar e voltar depois nessa tela. Então, ele já tem esse macetezinho aí. Que basicamente, descrição, eu vou colocar o próprio código do FPS e também vou colocar aqui código de terceiros. Essa informação aqui era muito importante para a declaração do e-social, tá? Das cargas ali da primeira fase e depois da terceira fase também. Ok, próxima aba. Agora a aba do e-social, uma aba basicamente para você colocar os parâmetros ali do e-social. Ok, você vai marcar se essa empresa vai ser enviada por e-social, né? Lembrando que a gente está já está na última fase do e-social, onde todas as empresas, inclusive órgãos públicos da administração pública direta e indireta, já estão obrigados ali a declarar as informações por e-social. Né? Então essa opção aqui ela serviria em que situação? Caso você tivesse alimentando o sistema com uma empresa e seria, por exemplo, um momento ali de teste, de uma implantação onde você estivesse fazendo a parte inicial, não quisesse declarar nada naquele momento, por exemplo, né? Ou então, caso essa empresa tivesse, por exemplo, aqui na administrativa da empresa e também tivesse no escritório de contabilidade. Então, as informações, por exemplo, seriam enviadas lá pelo escritório de contabilidade ou pelo própria administração da empresa. Então essa conversa deveria ser feita nessa situação e aí, para não gerar nenhum conflito de informações, onde não fosse enviar informações, deixaria essa opção desmarcada. Tá? Aqui marcaria se fosse também obrigatório o envio da DCTF. Aqui embaixo já a opção de gerar os eventos do SST, Segurança e Saúde do Trabalhador, que também já estão obrigatórios, né, o envio dessas informações. Aqui embaixo na parte de ambiente, você tem a opção de marcar se você vai trabalhar em ambiente teste ou ambiente real. Tá? O ambiente teste é basicamente para você simular o envio das informações, não tem peso fiscal nenhum, é basicamente para você verificar se as informações preenchidas no sistema, se elas vão gerar alguma inconsistência, algum erro na hora que você for transmitir para o e-social. Tá? Marcando a opção real, inicialmente ele não vai bloquear, tá? Você está marcando aqui a opção, você pode marcar, porém, a partir do momento que você envia a primeira declaração do sistema da Alterdata, né, já no ambiente real, você não consegue voltar aqui e mudar para o ambiente teste novamente. Então tem que tomar cuidado na hora de você marcar essa opção aqui, tá? Quando você marca ali a opção real, ele já até pede para você confirmar aqui, tá? Eu vou confirmar aqui só para mostrar. E aí você vai colocar aqui o indicativo da situação. Sempre está em situação normal, extinção, fusão, cisão ou incorporação. Tá? Outros parâmetros aqui embaixo, você vai estar preenchendo. Se ela, por exemplo, utiliza registro eletrônico de empregados, né? Se ela utiliza ponto eletrônico, lembrando que a obrigatoriedade do ponto eletrônico é para empresas que têm acima ali de 100 empregados, né? No registro ali. Abaixo disso ela tem que ter um controle de ponto, mas não precisa ser eletrônico, pode ser ainda o manual, né? Feito ali um registro manual de ponto. Tá? Mas no caso de uma empresa maior, você teria que colocar aqui essa informação. Se ela permite flexibilização de horários, se é uma entidade educativa sem fins lucrativos, se é empresa de trabalho temporário, qual o tipo de regime previdenciário, essa informação também é obrigatória. Okay? Então, geralmente a gente vai marcar aqui empresa geral, regime geral da Previdência Social. Aqui no caso de produtor rural, e aqui essa opção de baixo, contratação de pessoa com deficiência, também segue a mesma lógica ali da questão do ponto eletrônico. Então, empresas
que estão obrigadas a ter esse percentual de PCD na empresa, são empresas que têm ali um volume de funcionários acima de 100, né? Abaixo disso também ela pode ter, mas é obrigatório que ela tenha essa cota, né? Esse percentual de pessoas de PCD na empresa, tá? Então, se for o caso, você vai marcar aqui que é obrigatório, ou, nesse caso aqui, eu vou marcar como dispensado. Contratação de aprendiz, segue a mesma lógica, tá? Caso você marcasse aqui que é obrigatória a contratação de aprendiz, teria que informar também qual entidade educativa que você que ele está vinculado, né? Ou se for a própria empresa, né? Você vai cadastrar aqui os dados da empresa. Informações de outro software house. Essa parte aqui é caso você tenha já feito a transmissão dos dados do e-social, né? Usando outro sistema. Então, caso você tenha usado ali um sistema concorrente, você já fez a homologação do ambiente da empresa lá no e-social. Então, para que você mude para um outro sistema, é importante que você informe aqui os dados dessa outra empresa de software, né? E a partir de quando que você iniciou os envios naquela empresa. Então, nesse caso aqui, você teria que botar, por exemplo, em 2019, e aqui informar o CNPJ da empresa, o nome, o responsável do nome do software que você utilizava, tá, para poder fazer o envio dessas informações. Então, como exemplo, você tem a TOTUS, a ProSoft, a Nasajon, que são empresas concorrentes dessa mesma linha de produto, tá? E também fazem o envio da informação para o e-social. Na continuidade aqui, você tem a aba FGTS, onde você ainda tem a obrigação de declarar a CFIP, né, e emitir a guia do Fundo de Garantia pelo site lá da Caixa, né, site da Conectividade Social, mas futuramente a ideia é que seja integrado também com o e-social, tá? Mas por enquanto você tem que preencher essa informação. Então aqui ele vai pedir para que você informe o primeiro nome, isso aqui é por conta do layout lá da CFIP, é uma informação que você acaba tendo que preencher no sistema, senão vai dar erro de inconsistência na hora que você for importar o arquivo da CFIP. E também é importante, é obrigatório na verdade, você informar aqui o código de recolhimento do Fundo de Garantia. O padrão aqui seria, no caso, o 115, recolhimento do FGTS e informações da Previdência Social no prazo ou em atraso. Aqui também é importante você colocar o código do município, tá? Eu não sei de cabeça aqui, mas depois eu vou estar preenchendo essa informação. Essa aba aqui seria para dados do CAGED, né? Que já não é mais obrigatório, a declaração do CAGED ela já foi tá em desuso, né? Agora é tudo pelo e-social, assim como essa sigla GRCS, contribuição guia de recolhimento de contribuição sindical patronal. Então, seja como também não é mais obrigado o recolhimento da contribuição sindical patronal, você também não precisa preencher essa informação, exceto se a sua empresa aderir ali ao sindicato e quiser fazer o pagamento desses impostos, dessas contribuições, ok? Então essa parte que você também não precisa preencher. RAIS. A RAIS ela ainda é obrigatória, tá? Para empresas do grupo 4 e do grupo 3 acredito que já tenha saído também de obrigatoriedade, que agora já é direto pelo e-social. Ok? Mas aqui seria basicamente, você informaria o mês data base do dissídio, né? Ou seja, quanto que a empresa vai fazer o reajuste do salário dos empregados. E aqui você marcaria se a empresa é sindicalizada e se ela participa do PAT, né? Para que seja feito ali o abatimento dos impostos da empresa a partir a partir do plano que ela utiliza aqui para pagamento do benefício de alimentação dos empregados. Ok? E aqui você vai informar o tipo de sistema de ponto eletrônico que a empresa utiliza. Próxima aba sindicato, você vai vincular o sindicato preponderante dos empregados, né? E aqui você vai vincular, vai dizer que é o sindicato principal da empresa,
para que seja feita, depois você consiga vincular lá o funcionário, por mais que não seja mais obrigatório, né, a vinculação sindical, mas você ainda tem como base ali para poder fazer cálculos, rescisões, enfim, você ainda segue ali a CCT, né, a convenção do sindicato, de acordo com as categorias de cada atividade econômica, tá? Mas essa informação ela já não é mais obrigatória você estar preenchendo aqui no sistema. Você pode estar preenchendo, né, para poder ter essa informação lá no cadastro, ok? Mas, né, isso é optativo. Na sequência aqui tem observações, seriam mensagens que você pode estar vinculando no sistema e usando aí dentro de relatórios, recibos, avisos, notificações. Então você poderia cadastrar aqui mensagens, por exemplo, para aparecer lá no contra-cheque do funcionário, quando você fosse emitir ali o contra-cheque, aparecesse um aviso específico ali sobre alguma questão. É um controle mais, de repente, voltado ali para o RH, né? Talvez faça sentido para ele estar utilizando essas opções aqui. Aqui, centralização. Você vai informar se a empresa é um estabelecimento único ou se ela é uma matriz, né? E aí, se você informa que ela é uma matriz, você tem que informar quais são as filiais que pertencem a ela. Ou, caso se ela fosse uma filial, seria o inverso, né? Você informaria quem é a centralizadora dela. Tá? Na continuação, tem essa opção aqui também, centralização para contribuição sindical, né? Caso você fosse também fosse uma empresa com filiais e tivesse que ir aderir ali ao sindicato, para que fosse gerado ali o imposto sindical unificado, né? Você tem essa opção aqui também, tá? Aí a mesma coisa, marcaria aqui, informaria as filiais, ou aqui se informaria quem é a empresa centralizadora. Na última aba, configurações, são parâmetros gerais do sistema, tá? Essa parte que eu não vou me atentar muito, porque o sistema da Alterdata é um sistema de mercado, ele não é um sistema customizado, né? Ele vem com parâmetros ali padrão, já entendendo que vai atender a demanda da maioria das empresas. Caso exista alguma particularidade, você pode entrar nessa aba aqui de configurações e aí você vai ter aqui várias opções para poder estar customizando aí no seu sistema. Por exemplo, tem aqui a opção utilizar cálculo automático de dias para o repouso remunerado. É uma opção que você geralmente não se usa, tá? Mas você pode estar marcando essa opção aí e já fixando na hora de fazer o cálculo da folha de pagamento. Entre outras informações que você vai ter aqui, né, você pode estar configurando esses parâmetros. Processos. Então aqui seria basicamente parte de legislação, avisos, integração com o e-contador e outras informações também que são importantes você estar alimentando no sistema. Informações judiciais e administrativas, caso você tenha ali, essa empresa tenha algum processo administrativo ou judicial, você também tem a obrigatoriedade de transmitir no e-social, né? Tem um evento ali específico para isso, e aí você teria que fazer o cadastramento dentro do sistema desse processo judicial aí que tá correndo, ok? E aqui a última opção é preposto a assinatura e assinaturas. Isso aqui serve para você, quando for emitir ali uma rescisão, né, um termo de rescisão, os responsáveis, né, pela empresa, os prepostos, né, saiam ali no termo e aí você tem a opção de estar preenchendo aqui quem de fato vai ser o responsável por essa empresa. Tá? Vou clicar no botão gravar. Tinha marcado aqui a opção ambiente real. Então vou voltar aqui para ambiente teste na aba do e-social e vou clicar agora em gravar. Esses detalhes aqui vocês, na hora de fazer o cadastramento, importante fazer com bastante calma, atenção, até para não gerar nenhuma informação depois, né, errada e ter que acabar corrigindo. Pronto. Então aqui eu já fiz o cadastro da empresa, tá? Nessa aba você tem outras opções também, como editar, excluir relatórios, tá? Eventos, contribuições, agente nocivo, no caso ali do SST do e-social, responsáveis também por essa parte do SST, parte de cursos vinculado ali ao módulo de RH, tá?
Então você tem outras opções aqui também que são importantes que você tá usando aí no seu dia a dia.